Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ciro Ventura. Eu sou o médico idealizador aqui do Instituto Ciro Ventura e hoje, pessoal, eu estou vindo trazer para vocês um relato de um paciente que é bastante comum, bastante frequente, que pode ser o seu relato ou de alguém que você conhece que foi. Ciro, a minha genética é muito ruim, é muito desfavorável. Qualquer coisinha eu ganho peso, tenho muita dificuldade de emagrecer, de perder peso e para ganhar massa muscular piorou, é mais difícil ainda. Como eu posso mudar e melhorar a minha genética? Então, pessoal, eu justamente estou vindo hoje trazer um pouco da nossa abordagem aqui no Instituto, quando a gente fala em genética, e o que eu trouxe a esse paciente foi: olha, amigo, eu tenho duas notícias para te dar. Uma é boa e uma é ruim. Qual você quer ouvir primeiro? Ele falou: olha, Ciro, me veja a notícia ruim primeiro. Eu falei: bom, a notícia ruim é que o nosso material genético ele é imutável. A gente não vai conseguir aqui no Instituto mudar o seu material genético, afinal de contas, ele traz as informações que foram enviadas pelo seu pai e pela sua mãe e elas vão te acompanhar por toda a sua vida. Apesar disso, eu ainda tenho uma notícia boa. Você quer ouvir? Ele falou: poxa, Ciro, então me conte qual é a notícia boa. Eu falei: a parte boa é que nós temos como, por meio de alguns estímulos, fazer com que os genes que são ruins sejam silenciados, minimizados, inibidos, enquanto os genes que são bons sejam mais estimulados e mais expressos. É algo que lhe interessa? Ele falou: poxa, Ciro, sem dúvidas, é justamente isso que eu busco. Então, pessoal, eu estou vindo trazer um pouquinho para vocês sobre dois termos que são muito importantes quando a gente fala de genética, que são epigenética e medicina de precisão. Quando a gente fala em epigenética, se refere, como o próprio nome diz, epi, acima de, sobre, ou seja, algo que está acima da genética. E o que é que poderia estar acima da genética? Justamente tudo que pode interferir em sua expressão, que são nossos hábitos, nossas escolhas e o ambiente no qual a gente convive. Tudo isso vai influenciar diretamente se aqueles genes, sejam eles bons ou ruins, vão se expressar ou vão ficar silenciados e não vão se expressar. Quando a gente fala, inclusive, de medicina de precisão, esta é uma abordagem que não é uma área específica. A medicina de precisão, ela permeia por várias áreas médicas, seja oncologia, onde por meio de testes genéticos a gente consegue prever quais as tendências genéticas que aquele indivíduo tem para algum tipo de câncer hereditário, ou seja, que foi muito recorrente, é muito comum na família daquele indivíduo. A gente tem como avaliar isso. A gente tem como, por meio da dermatologia, usar a medicina de precisão para entender como funciona a síntese e a degradação de colágeno daquele indivíduo e, inclusive, entender como funciona o envelhecimento cutâneo daquele indivíduo. E a nutrologia, a gente consegue entender quais fatores podem fazer com que aquela pessoa tenha uma tendência maior a ganhar peso, qual o tipo de dieta que vai trazer mais resposta àquele indivíduo, qual o tipo de treino que também vai trazer mais resposta, trazendo mais resultados a ele. Enfim, a gente consegue analisar tantos pontos que vão desde nutrologia, oncologia, dermatologia, medicina do esporte, endocrinologia, cardiologia. Todas as áreas médicas, no fim das contas, podem ser contempladas e beneficiar-se muito com o conhecimento advindo da medicina de precisão. E por que se chama medicina de precisão? Basicamente, medicina de precisão se trata que, por meio dos testes genéticos, é possível se ter uma maior assertividade e justamente precisão nas escolhas. Nas escolhas do quê? Alimentares, de hábitos, de treino, como eu comentei, de medicações, de prevenções de doenças. Enfim, a partir do momento que a gente se conhece mais, a gente consegue também ser muito mais assertivo e preciso nas condutas, melhorando assim os tratamentos, melhorando a eficácia e minimizando efeitos adversos e efeitos colaterais. Então, essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje aqui, inclusive explicar o porquê de termos o nosso piano aqui na clínica. Ele é a nossa grande imagem para nos relembrar que a nossa genética, ela, seja boa ou ruim para determinados fatores, pode sim sofrer influências das nossas escolhas e funciona muito como um piano. O piano, independente de qual seja, desde que esteja afinadinho, se for tocado por um bom pianista, vai soar belas canções, né? Belas músicas. Mas se for tocado por alguém inexperiente, sem dúvidas não vai ser bacana, não vai ter nada que nos agrade. A mesma coisa é a genética. Independente da nossa genética ser boa ou ser ruim, no fim das contas, conforme nossas escolhas sendo guiadas e direcionadas para um caminho de mais saúde, de prevenção de doenças, a nossa genética ela vai também se inclinar a uma vida de muito mais qualidade. No fim das contas, o nosso piano aqui da clínica é mais um ponto para te lembrar que você pode ser o pianista da sua vida.
tá certo? Então essa era a mensagem que eu tinha para passar hoje, espero ter sido claro e auxiliado na compreensão de como funciona a medicina de precisão e como os testes genéticos que realizamos aqui no Instituto Ciro Ventura podem auxiliar na prevenção de doenças, na longevidade e na melhoria da qualidade de vida, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.